que aconteceu com o Bitcoin? Vamos ver. Mas antes, vamos dar uma espiadinha aqui no S&P, que hoje fez novas máximas. Hoje é um nível histórico mais alto. Para onde que ele está indo mesmo? Para desespero do Partido Democrata Americano, ele deve subir mais uns. Vamos ver aqui, ó. Daqui até o objetivo que nós estamos traçando, que é 3.680, 8,6, quase 9%. Eu lembro que esse objetivo é a projeção desse último movimento de alta, que começou aqui em 2016, vem até aqui, e a gente projeta isso a partir desse fundo que aconteceu aqui, dentro da ideia simples de que quando, da última vez, o mercado, o exército dos comprados adentrou o território, avançou em território inimigo, ele teve mais ou menos esse gás. Então é de se imaginar que ele vai ter no mínimo esse gás, até porque agora é um processo que está acontecendo um pouco acima, né? Acima do último topo. Isso, teoricamente, deve trazer mais euforia para o mercado. Então é isso. O Nasdaq, por outro lado, também fez novas máximas hoje e também projeta uma alta. Se a gente for projetar essa mesma movimentação aqui, que eu peguei aqui a partir desse nível aqui, porque até aqui, olha, eu entendo que ele estava ainda nessa acumulação, né? Então, quando eu vou projetar, eu pego o fundo a partir do qual iniciou-se mesmo o movimento. Então, eu entendo que é esse fundo aqui. Então, eu pego daqui até esse topo aqui, projeto daqui para cima, né, desse fundo para cima, e vai dar nesse nível aqui, que é 10.600 pontos. E aí, olha só, a gente teria aí mais 9,3%, né? Mas a gente também pode projetar esse último movimento aqui, ó, daqui até aqui, projetado daqui até aonde vai, 100 mil pontos, um pouquinho acima de, perdão, 10 mil pontos para o Nasdaq. Eu lembro que eu estou falando do Nasdaq 100 e não o Nasdaq Composite. O Nasdaq 100 é mais importante do que o Nasdaq Composite, porque ele é aquele para o qual existe um mercado futuro, lá na CME. Muito bem. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu com o Bitcoin. Antes eu quero dizer para vocês que eu estou atrasado aí com... devia ter publicado isso ontem, mas infelizmente essa semana eu perdi o meu querido sogro, o qual eu homenageio aqui, mostrando a foto do professor Dr. Joachim Wolfgang Stein. Ele foi o sogro que qualquer um gostaria de ter tido, e que ele descanse em paz. Mas eu quero também mostrar uma commodity que é o ouro, que está aqui. O ouro que continua aí no seu processo de alta, confirmou esse processo como uma acumulação de continuação, né? E está indo para o seu objetivo, que se projeta dessa formação de fundo aqui, que é 1.800, nós estamos falando já há tempos, que a gente está esperando que isso aconteça. Então o ouro está subindo e o S&P está subindo. E a gente pode, por exemplo, ver de novo, já mostrei algumas outras vezes aqui no canal, o gráfico do S&P em ouro. E aí a gente vê que o S&P em ouro não está assim subindo, não. O S&P em ouro é esse cara aqui, ó. O S&P é esse cara aqui, que quando medido contra uma moeda forte, qual é a moeda forte que tem aí hoje para a gente medir? Chama-se ouro, porque o dólar não é mais moeda forte, porque deve muito, tal, não é mesmo? Quem sabe essa emissão toda vai provocar inflação, uma hora essa inflação provavelmente vai ser depois da eleição do Bush, do Trump, né? Então, a moeda forte hoje é o ouro. Quando então medido o S&P contra o ouro, a gente vê que, cara, parece que ele está fazendo um topo aqui, né? Olhem só, tá interessante, né? Ele rompeu essa reta, fez um pullback, agora parece que está deixando um topo inferior a esse último topo aqui.
Então, está respeitando essa reta por enquanto, né? E de repente faz um cabeça e ombros aqui e despenca, né? Mas enquanto isso, o S&P medido em dólar está subindo, porque será que é o S&P que está subindo ou é o dólar que está caindo? Isso é para pensar, né? Bom, muito bem. Vamos falar do que interessa, que é o Bitcoin e as criptomoedas que nós estamos de olho. Tem alguma consideração a fazer aqui, que é a seguinte, ó. Bom, primeiro Bitcoin. Vamos botar isso aqui no 15 minutos. Pá, olha só que coisa, pô. Olha o crash do Bitcoin. Nossa mãe do céu, né? Nós estávamos com uma posição, havíamos assumido essa posição aqui no 9.700. Pusemos a posição por lucro, até porque se não tivéssemos posto no lucro, porque, veja bem, uma hora você tem que liquidar, né? Quando você toma uma posição, você assume uma posição, você assume porque você acha que ele vai na sua direção. Agora, se ele começa a ir contra a sua direção, é porque você está errado, ainda que no timing. Você vai se permitir estar errado até quando? Até perder ou arriscar quanto por cento do seu capital? Quando você entra numa posição, você põe lá um pedaço do seu capital. Se você colocar o seu capital todo, olha, se o mercado cai 10%, você está perdendo 10% do seu capital, né? Os stops normalmente estão a 10% de distância no mercado de cripto. E é por isso que nós, quando fazemos recomendações, a gente mostra que se você quiser perder o máximo que eu acho que você pode perder numa posição qualquer, que é 1% do seu capital, se o stop está a 10% de distância, você tem que colocar 10% do seu capital nessa posição. E aí, quando o mercado toca o stop, você vai perder 1%. E se você perder 1%, você não está nem aí. Esse que é o fato, né? Você não está nem aí. E o fato de você não estar nem aí te deixa tranquilo. Você consegue ficar tranquilo. Olha, eu, aliás, queria, nesse momento, agradecer um post que eu recebi de um aluno muito especial, esteve conosco, saiu de Salvador, foi fazer o curso lá em Porto Alegre, vejam só, é o Antonioni. E o Antonioni me mandou um e-mail, me mandou um post aqui no WhatsApp que eu gostei muito. Ele diz aqui no post dele, lições aprendidas com o mestre. Opere pequeno. Opere, sempre use stop. 2, 3. Gerencie seu risco. Suba seu stop conforme o método dealer. E não perca seu sono. Ele me conta que antes de você eu perdi 20 mil reais em um único dia. Hoje eu ganho 600, 800 sem estresse. Quando perco, eu perco 200, 300, 400 no máximo. Ganho muito mais do que perco no fim do mês. Não me estresso mais com alavancagem. Obrigado, mestre. É muito gratificante a gente receber um post desse de alguém. Muito obrigado, Antonioni. Foi muito simpático da sua parte. Eu já respondi, mas estou respondendo aqui agora. Então, use stop. Sabe o que vai acontecer com algumas pessoas? Elas vão usar isso aqui para dizer, olha, por que eu não uso stop? Tá vendo? Porque agora, de repente, o mercado volta e se eu usasse stop, eu teria sido estopado. Olha, eu vou dizer para vocês, quem conseguiu botar o stop aqui, de repente pode entrar muito mais baixo, né? E a ideia é justamente essa, você coloca um stop e à medida que o mercado vai andando a seu favor, você vai melhorando esse stop e vai usando. Eu confesso que pessoalmente tenho uma posição pequena de Bitcoin e não estava nesse nível, mas estava num nível que estava acima do meu ponto de compra e, portanto, esse stop foi acionado, eu saí com um lucro menor do que eu gostaria de ter tido, mas o mercado acabou caindo para um nível de suporte e eu, por acaso, estava acompanhando, acabei comprando de novo. Comprei para mim, nós ainda não fizemos recomendação de compra de Bitcoin no nosso serviço de calls, mas eventualmente vamos fazer. Eu estou acompanhando aqui, logo depois de acabar esse vídeo, vou continuar acompanhando para ver se ele vai dar uma indicação, talvez até no gráfico de 1 hora, né? Mas o que importa, que é importante eu mostrar para vocês, é o seguinte, que embora no gráfico de 15 minutos a gente esteja vendo aqui uma queda
muito violenta, se a gente for para o gráfico de 1 hora, ainda continua uma queda violenta. Ó, se a gente vai para o gráfico diário, o cara não tá fazendo nem cosquinha. Ah, sim, ele veio abaixo dessa reta, mas ó, já está acima dessa reta. E este processo aqui, ó, continua um processo de acumulação. Acumulação em que situação? Bom, aí a gente tem que voltar aqui para o gráfico, de Bitcoin semanal e lembrar qual é a situação, né? A gente põe aqui, não está no semanal, está no diário. A gente lembra que é bem capaz de a gente estar na onda 5, de um processo que eu entendo que começou aqui quando o Bitcoin estava $5, fez onda 1, 2, 3, 4. Esse processo foi uma onda corretiva, que é a informação mais importante que a gente tem para extrair do gráfico, porque depois de uma onda corretiva veio uma onda impulsiva, não é? Então, isso daqui não é um processo de A, B e C. Por que não é? Porque se fosse A, B, C, seria 1, 2, 3, 4, 5A. Mas não, esse aqui foi A, B e C. Por que B? Porque essa aqui é um triângulo descendente que é B por natureza, é uma onda corretiva por natureza. Então, isso foi um processo corretivo. Ah, se foi um processo corretivo, pô, eu tenho todo o direito de achar que agora estamos começando um processo impulsivo. O mercado está num canal de alta, tem tudo aí para... Eu acredito muito na potencialidade do Bitcoin como provável substituto do dólar como moeda mundial. Então, estamos aí num processo de alta. E nesse processo nós fizemos a onda 1, onda 2, que corrigiu 50% da onda 1, conforme... a gente pode constatar aqui agora sim no gráfico diário, a gente vê que essa onda 2 aqui corrigiu 50% dessa onda 1. E agora nós estamos nessa, parece uma acumulação. Será que é uma bandeira de baixa? Não, não é uma bandeira. Isso aqui é o processo de teste dos $10.000, que é um nível importante. Olha, vejam só. Tem todo esse processo aqui, né? Todos esses eventos técnicos acontecendo aqui, próximos aí dos $10.000. Então ele vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, fazendo uma acumulação que eu acho deve dar continuidade ao movimento que a precedeu. Eu já mostrei para vocês, tem uma reta que pode ser traçada aqui. Aí alguém vai perguntar, Fausto, mas por que você não traçou essa reta por aqui, ó? Eu não tracei por aqui, porque vejam, isso foi tipicamente uma alfinetada nessa reta aqui, né? Porque o mercado furou e desfurou e já começou a subir, né? Então isso aqui foi um bear trap de certa maneira. Então eu posso me dar o luxo de tirar esse pedaço aqui da reta. E em fazendo assim, eu passo ela aqui nesse outro fundo e estou passando nesse fundo. E veja onde está o mercado agora. Ele está aí em cima dessa reta, tá? Então, eu continuo absolutamente altista, isso daí não mudou nada, muda só as estratégias de curto prazo que a gente tem que se adaptar. Nas nossas posições que a gente já havia recomendado, a gente acabou, felizmente, fazendo a liquidação hoje por diversas razões. Mas, quer ver? Vamos ver aqui os ativos que nós liquidamos. Ó. Nós liquidamos esse BNB e liquidamos com prejuízo. Por que nós liquidamos? Porque aqui no gráfico diário, apesar de nós termos comprado aqui, ele não estava indo de acordo enfim, nós optamos pela liquidação, ainda que com um pouco de prejuízo, deu mais ou menos uns 2% de prejuízo. Mas nós liquidamos também o Ethereum. Por que liquidamos o Ethereum? Está aqui as liquidações, a gente vai aqui nas notícias, listas de notícias, liquidação stop atingida. O Bitcoin, esse atingiu o nosso stop. Nós saímos aqui no Bitcoin com um pequeno lucro. Tínhamos feito a compra aqui a 9.700 e o stop inicial estava aqui, depois foi para cá e depois, quando o mercado estava lá em cima, nós pusemos o stop aqui, ele atingiu. Se o mercado tivesse deixado um outro fundo aqui, 2 fundos nesse mesmo nível, nós provavelmente teríamos subido o stop para cá e teríamos tido um lucro maior, mas acabamos saindo com um lucro de, vamos ver aqui, liquidação, stop atingido, de 1%. Né?
Depois nós então também fizemos a liquidação de Ethereum, saímos com 0,9, Ethereum acabou caindo, teria pego o nosso stop, e também fizemos a liquidação de Link. Link foi essa aqui, a liquidação. Nós achamos que esse processo aqui é uma deriva e, portanto, liquidamos por aqui, saímos com esse um pouquinho acima do preço de compra e pronto. E se for o caso, a ideia é a seguinte, minha gente, muito simples. O mercado nunca foge, ele está sempre aí oferecendo um fluxo ininterrupto de oportunidades. A gente tem que aproveitar. Muitas vezes você tem que estar fora porque você não sabe o que está acontecendo, né? E é o que estava acontecendo hoje quando o Bitcoin começou a dar aquela queda bastante violenta. Muito bem, quero mostrar para você agora os ativos que nós estamos de olho e te dizer que nessa hora, quando o mercado de cripto sofre um abalo ainda que no curto prazo, é uma boa hora para você ficar de olho nas altcoins, que são aquelas resilientes, são aquelas que apesar do Bitcoin estar despencando, elas estão lá firmes, porque são essas aquelas que nós temos que considerar saudáveis. E numa tendência de alta, começar pela tendência de baixa. Na tendência de baixa, a gente tenta ver, tá tudo na enfermaria, né? Na verdade, esse é o conceito da academia, enfermaria, academia. Tendência de baixa está tudo na enfermaria. Então a gente vai visitar, nós analistas técnicos, vamos visitar a enfermaria para ver dentre os doentes quais estão menos doentes. Porque esses caras, que a hora que o mercado der uma virada, eles vão se recuperar primeiro que os outros. Quando o mercado está em tendência de alta, é como se estivesse todo mundo na academia. A gente tem que ir lá na academia e ver quais são os mais saudáveis, tá? E é essa a ideia que a gente vai fazer agora, porque nós vamos dar uma espiada aqui, eu vou mostrar para você aqueles gráficos que nós estamos de olho. Vamos lá? Ó, de olho em cripto, eu já fiz minha lição de casa aqui. Eu corri todos esses gráficos aqui, são mais ou menos 40 gráficos do mercado, e eu separo eles aqui naqueles que nós estamos de olho, que são esses 4, 8, 9, 10, 11, incluindo o Bitcoin, tá? Então, eu vou pôr tudo em gráfico diário. Bem, nós estamos de olho em Bitcoin, sim, porque quem sabe é para comprar de novo o Bitcoin, né? Se a gente for no gráfico de 1 hora aqui, olha, nós tivemos um bear trap aqui, né? Vamos ver se ele consolidar aqui, fizer uma bandeira de alta, eu acho que é para comprar. A gente vai ter um stop que vai estar a 3,6% de distância agora, né? Mas vamos deixar ele elaborar um pouco mais. Muito bem. BitShares, que nós já estamos de olho faz tempo, continuamos de olho, porque isso aqui continua com cara, olha, caiu pouco, né? Isso está com cara de uma acumulação de continuação depois desse mastro grande aqui. Cardano caiu, mas recuperou, e a gente tem a possibilidade de estar vendo aí um pullback para essa antiga reta de resistência que a gente está vendo aí. Tivemos um triângulo ascendente aqui, o mercado rompeu, não confirmou, mas quem sabe ele está fazendo apenas um pullback, né? ADA, Cardano. Link, como eu mostrei ali, a gente liquidou porque eu estou achando que isso aqui é uma deriva, mas de repente ele volta aqui para a antiga resistência desse grande triângulo ascendente, que projeta lá em cima, né? Para você ter uma ideia, nós estamos de olho, porque a projeção desse triângulo ascendente, a partir de agora, seria aí 185%. Então vamos acompanhar aqui no gráfico de 1 hora, ver o que acontece. De repente, se ele rompe essa parte de cima aqui, a gente pode comprar. Ou melhor é se ele cair aqui para o 37 mil satoshis e depois fizer uma reversão por aqui. Ethereum, olha, a gente acabou liquidando hoje porque ele tinha rompido esse nível, voltou, né? A gente vê melhor aqui no gráfico de 1 hora. Ele rompeu esse nível aqui, voltou, eu entendi que ele estava fazendo, que ele tinha feito um bull trap ainda aqui no intraday e começou a cair, a gente então liquidou com um pouquinho de lucro. De repente, se precisar, a gente compra de novo aqui em cima, ou quem sabe ele vem de novo testar a reta suporte e faz uma reversão aqui na reta suporte, aqui nesse gráfico de 1 hora que eu estou mostrando para vocês. Lisk, continua com cara de um processo de continuação, então estamos monitorando isso daí aqui no gráfico de 1 hora, vamos ver o que acontece. Olha aqui, hoje ele parece que está nos dando um bear trap, né? Rompeu no intraday e depois desrompeu
esse nível de suporte aqui. Estamos de olho. Litecoin, ele teve uma queda significativa hoje, mas olha, recuperou praticamente tudo, né? E eu acabei hoje enquadrando o que eu tinha disposto como uma deriva, como ele segurou nesse nível aqui, eu agora transformei isso na possibilidade, né? Quer dizer, meus olhos agora estão tentando visualizar aqui uma acumulação de continuação e não uma deriva de reversão. A deriva teve, o mercado deu uma queda boa, mas segurou. Então isso aqui para mim é uma acumulação de continuação e por isso estamos de olho, tá? Vejam, também caiu, pero não muito, né? E quem sabe ele não está fazendo aí um pullback. Estamos de olho por conta disso, por conta dele ter rompido essa reta de resistência de longo prazo que formou esse canal de baixa aqui. NEO também, olha, nós tínhamos aqui um triângulo, ele foi até o topo desse triângulo e parece fazendo uma acumulação de continuação. Ele está ainda se acumulando acima dessa resistência, né? Um pouco abaixo, mas a gente diz que ele está testando essa resistência aqui. Ficar de olho numa hora, né? De repente rompimento Vou atualizar isso aqui, porque nós perdemos um pouco hoje por conta da parada da Binance, né? Mas já atualizamos as cotações. Para quem não sabe, a Binance ficou várias horas parada hoje e assustou um pouquinho, mas logo o CZ, para quem não sabe, é o Changpeng Zhao, que é o CEO da Binance, um dos caras mais importantes do mercado de criptomoedas aí. Ele e o Arthur Haynes, que é o CEO da BitMEX, as duas maiores corretoras. Se você tiver interesse de abrir conta numa dessas corretoras, eles não são patrocinadores do canal, mas se você usar o link que está aqui embaixo, você ajuda o canal, porque a gente passa a ganhar uma pequena comissãozinha toda vez que você fizer uma operação lá, e logicamente para você não muda nada, né? Então é isso. Para a NEO, né? Estamos de olho aí nesse processo. Vamos ver quando é que a gente vai ter uma indicação aqui. Eventualmente a gente faz uma recomendação. O Waves também está fazendo uma acumulação nesse nível aqui, parecido, né, com o NEO. Olha só, mesmo tipo de acumulação. A gente acha que é uma acumulação de continuação que está acontecendo depois do rompimento dessa reta aqui, depois dessa alta bastante significativa. Isso aqui está com toda a pinta de ser uma bandeira, vai romper e vai buscar esse nível aqui. Aí a gente teria, digamos que pegue ela por aqui assim, mais ou menos, dá 50% de possibilidade de alta. E finalmente Zcash, é isso, finalmente Zcash, que, olha, rompeu essa reta de resistência, 1, 2, 3, 4 pontos praticamente, e aparentemente fez um pullback, né? Segurou aqui e aí fez um engolfo de alta depois desse pequeno clímax de baixa aqui. Então estou confiando que isso aqui é uma formação de reversão desse processo de baixa. Isso aqui é uma formação de acumulação que deve dar continuidade a esse movimento. Projeta aqui em cima e isso significaria, 50 e poucos %. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar um like pra gente, que é bom, ajuda o canal. Eu ainda não monetizei o canal, vou monetizar porque eu preciso disso para subir, porque senão o YouTube não me recomenda, né? Se você ainda não é assinante, por favor, assine o canal, clique no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. E se você puder, divulgue nas suas redes sociais esse vídeo, que ajuda também a outras pessoas conhecerem a gente. É isso aí, um abraço, te vejo na próxima, tchau!